Graça e paz. Hoje a gente continua a série que começamos na semana passada sobre as viúvas da Bíblia. E semana passada começamos com Ruth. Ruth, que tem o próprio livro nas Escrituras, no Antigo Testamento. E na Bíblia nós encontramos 6 viúvas. 6 viúvas são citadas na Bíblia. Além, lógico, do mandamento do Senhor, que é para a gente cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso é desde o Antigo Testamento e continua e permanece até os dias de hoje. Porém, as personagens que são citadas em narrativas e que aparecem ao longo da história bíblica, nós temos 6. E hoje nós vamos falar de uma delas, que é a viúva pobre. Então a gente vai dar um salto lá do Antigo Testamento, agora lá para o Novo Testamento, época de Jesus. E a gente encontra esse mesmo relato em dois livros, né? 2 evangelhos, que é em Marcos 12, 41 a 44, e também em Lucas 21, de 1 a 4. Você percebe que os dois são 4 versículos apenas. Os dois relatos. Porém, o de Marcos ele é um pouco mais detalhado, um pouco mais rico no seu relato, na sua narrativa. Geralmente, Marcos é o mais sucinto, mas dessa vez, nessa narrativa, nessa passagem que Jesus nos ensina, Marcos está mais completo. Então, a gente vai usar como texto base Marcos 12, 41 a 44. Aqui é a versão NVT, né, nova versão transformadora. E diz assim: Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram a parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, quero pedir nesse momento que o Senhor venha ministrar os nossos corações, porque a Tua palavra, ela atinge no mais profundo do nosso ser e traz o entendimento e traz transformação daquilo que muitas vezes, sempre na verdade, vai contra o nosso próprio ser, nossa parte, como a nossa irmã Paula compartilhou, pecaminosa, nossa parte ruim, nossa natureza pecaminosa. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor venha falar conosco. Nós não estamos aqui reunidos simplesmente porque é gostoso, e é mesmo, mas nós estamos aqui reunidos para ouvir do Senhor que diz na Tua palavra. Então, nesse momento, Deus, eu peço que possamos ter o coração quieto, mas o coração aberto para receber. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é interessante, super curtinha, né? Passagem super curta. E aqui a gente percebe que Marcos ele coloca alguns detalhes importantes. E eu gostaria de destacar esses detalhes. Mas antes, a gente não sabe o nome dessa viúva. Vocês perceberam? A gente tem as descrições, né? Algumas, né? Tem os nomes, né? Como Ruth, como Ana, enfim, umas outras. Mas ela é nomeada, o próprio meio, né? Que as escrituras descrevem ela, ou é como oferta da viúva, ou como viúva pobre. Se você ler na sua Bíblia, dependendo da versão, vai estar dessa forma. E dessa forma separa esse texto, né? Mas não tem o nome dela. Porque a atitude dela, o ato dela foi mais importante. E Jesus
ensinou por causa do ato dela. Entende? Então, isso não quer dizer que ela é menos importante de quem é citado ao nome, ou de quem tem um livro na Bíblia, como Ruth, por exemplo. Mas aqui a gente precisa entender que Jesus, ele sabiamente se posicionou num lugar com uma intenção. E vamos entender isso um pouco melhor. Jesus, ele se senta ali perto da caixa de ofertas. A gente tem a nossa caixinha, fica ali no fundo. Então você imagina ali que Jesus chegou ali perto, não sei se ficava na frente, se ficava do lado, não conheço uma sinagoga, né, um templo judaico para saber, mas ele foi lá perto, sentou, às vezes até no chão mesmo, né, provavelmente, e ficou ali observando, com uma intenção, uma motivação de nos ensinar. Ele não só observou, mas ele já sabia que ele ia tirar um ensino para os discípulos. E Marcos faz questão de colocar que ele vira para os discípulos para ensinar. Ele não falou isso abertamente. Gente, presta atenção aqui, para todo mundo que estava no templo naquele dia. Já pensou se ele faz isso? Essa viúva aqui deu mais que todo mundo, né? Não, ele não queria isso. Ele queria ensinar para os seus discípulos. E essa prática da caixa de oferta, né? Caixinha de oferta, né? Que a gente encontra em todas as igrejas, né? Lugar onde as pessoas depositavam, né? E depositam seus dízimos e ofertas. Já vem desde aquele tempo e, antes, lá de Abraão, bem antes ainda. Tá? Então, essa não é uma prática nova, não é uma prática recente, não é uma prática criada pela igreja moderna, mas é lá antes da igreja primitiva ainda. Antes da época de Jesus, já acontecia essa prática. Então, a caixinha estava lá. E não mudou muita coisa nisso. O que mudou é a tecnologia. Hoje em dia, a gente faz Pix. A gente faz, né, transferência. Foi evoluindo. Eu lembro que quando chegamos na Igreja do Bosque, há quase 7 anos atrás, 6 anos e pouco, a gente tinha muito cheque. Isso era um problema. Pensa num problema trabalhar com cheque. Eu já tive lojas, eu sei que cheque é complicado. Cheque, assim, se tem uma rasura, já não vale mais nada. E é um trabalho para trocar, a pessoa tem que pagar e tem que ir lá no talão e registrar que aquele cheque foi descartado. Enfim, um monte. Quem sabe da época do cheque, sabe os novos que nem sabem o que eu estou falando, nem imagina como que é isso. Eu sei porque eu tive que trabalhar. Como lojista, a gente tinha que usar o cheque, não tinha jeito. A gente fazia os pré-datados. Então, você colocava lá um pré-datado para o dia 30 de abril, 30 de maio, 30 de junho, e a pessoa ia descontando o cheque. Você não podia colocar o cheque antes, para o dinheiro cair. Não, isso não podia fazer, o banco não ia descontar se você fizesse isso. Graças a Deus que veio a tecnologia, né, gente? E aí, né, é que aqui a gente não está tão assim moderno, né? Mas tem igrejas que tem máquina de cartão. Por quê? Aí fala, nossa, né, que feio isso. Mas, na verdade, isso ajudou, principalmente os tesoureiros, né? Edu está aqui. Por quê? Imagina o perigo de você ficar andando com espécie, com cheque, numa cidade como São Paulo, por exemplo. É muito melhor você ter uma segurança, né? Enfim, o que mudou foi a tecnologia. Foi isso que mudou. Mas o princípio continuou o mesmo. A igreja, ela é uma família, uma comunidade, onde todo mundo está caminhando para o mesmo propósito, onde a gente tem um objetivo em comum, onde a gente tem quem governa, e quem governa é Jesus. Ele que está sobre a igreja, ele que está nos direcionando. Ele é o nosso bom pastor, ele nos guia. Tá? Então a igreja é isso. A igreja é essa comunidade. E a gente está indo para o mesmo lugar. Outra coisa que a igreja ela é o lugar onde a gente cresce, onde a gente aprende um com o outro, onde a gente aprende com os relacionamentos. Às vezes não é tão gostoso assim. Às vezes os relacionamentos dão rixa ali, dá um desentendimento. Mas a beleza da igreja, a gente estava conversando sobre isso, não sei aonde,
acho que na reunião de diretoria, onde a igreja é o lugar onde todo mundo senta na mesma mesa. E todo mundo, não importa se o Leandro tem uma opinião diferente da minha, se o Edu tem uma opinião diferente de nós dois, se o, enfim, se a política deles é diferente da minha, mas a gente está ali em plena paz, em harmonia, caminhando para o mesmo objetivo. Sabe onde você encontra isso? Na igreja. Se a igreja não está sendo esse lugar onde a gente consegue conviver com os diferentes no mesmo lugar, então quer dizer que precisa de alguns ajustes nessa igreja. Porque a igreja representa o reino de Deus na terra. E no reino de Deus não tem diferenças. Entende? Eu não estou falando que é para todo mundo ser igual. Pelo contrário. Cada um é diferente, cada um tem seu jeito de pensar, o seu estilo, o jeito de agir. E graças a Deus por isso, porque cada um fez assim. Deus fez cada um assim. Essa é a nossa identidade individual. Com os nossos temperamentos. Um é mais esquentado, outro já é mais na dele. Mas mesmo assim a gente continua convivendo, porque o que nos une é o Espírito Santo de Deus. O que nos une é o propósito. E a gente sabe que o governo de Jesus é muito maior. Entende? Do que humanos, ideologias. Entende? E a gente precisa ser esse reino de Deus aqui na terra. Então a igreja não é um clube onde você paga para se associar, né? Então muitas vezes quem tem ainda a consciência ainda não transformada pode vir com essa ideia, porque é assim que a gente aprende no mundo, onde a gente paga, né? A gente estava vendo ali de fazer aula de tênis, né? Aqui a gente está todo mundo quebrado, então a gente não vai fazer. Mas a gente tinha que pagar ali para o professor, ele liberava as aulas dentro do clube, para a gente poder fazer a aula. Tinha uma taxa mensal. Aí ele falou, só avisa um mês antes de sair para eu não ficar na mão. Tal, tá bom. Esse é o contrato de boca a boca ali. Você vai em um clube qualquer, você precisa assinar. Você precisa fazer o contrato, você precisa se associar. Igreja não é isso. É totalmente diferente disso. A igreja, ela só tem uma porta. Não estou falando literalmente, tá, gente? Porque a pessoa vai olhar e falar, tem uma, duas, três. Não, gente, literalmente não estou falando. Mas a igreja, ela tem uma porta, e ela é a de entrada. E a mesma porta de entrada é a porta de saída. Ela não tem porta dos fundos, você reparou? E a porta da frente da igreja, ela sempre está aberta para receber quem for. Igreja de Cristo é isso. Entende? A gente não seleciona. Alguns clubes selecionam assim, você tem que pagar mais. Então só quem tem um dinheirinho a mais consegue participar daquele clube, já vai selecionando, né? Ali é um clube de tênis, então só quem joga tênis já vai selecionando. Né? Ali é um clube de natação, então só quem, né, nada vai para lá. Vai selecionar. Igreja não. Igreja vai vir todo tipo de gente. E glória a Deus por isso. Aleluia. É onde a gente consegue ter gente de diferentes faixas etárias. Tem desde novinho, Davi, tem até os mais experientes, na melhor idade. Achou que ia falar outra coisa, né? Melhor idade, entendeu? Tem todas as faixas etárias, todas as classes sociais, e isso é a igreja de Cristo. E graças a Deus por isso. Mas por que eu estou falando isso? Né? Por que a gente está nesse lugar onde a gente vai crescendo como pessoa, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, onde a gente vai fortalecendo as relações, onde vai aprendendo a se relacionar. Isso é muito legal, porque as crianças que frequentam igrejas, isso é comprovado, tá, gente? Elas vão crescendo com uma outra dinâmica. Por quê? Porque vira e mexe elas estão aqui no palco, fazendo apresentação, porque elas precisam se expressar, porque elas precisam crescer no ambiente onde toda semana eles estão aprendendo a conviver. Eles precisam estar em comunidade, eles olham os adultos servindo e eles começam a querer servir também. Ah, mas eu não vou ganhar nada em troca. É justamente isso. Igreja é isso. Então, quando essas crianças, adolescentes, jovens, começam a entrar no mercado, elas já têm experiência. Já têm experiência para fazer uma apresentação. Já têm experiência de palco.
começa a virar adolescente, começa a tocar no louvor, consegue se expressar na frente de outras pessoas e já tem um destaque. Tá? Isso eu estou falando dos benefícios simplesmente de ser comunidade de diferentes. Então, o dízimo e a oferta que se dá na igreja não é para você pagar a sua entrada na igreja, nem a sua, você não é, eu não estou me associando aqui porque eu estou dando dízimo ou oferta, entende? Para que isso fique bem claro. Mas, isso eu vou deixar um alerta. Tá? A estrutura da igreja e tudo, ela vem lá atrás, e ela precisa ser mantida de alguma forma. E nós temos a responsabilidade de continuar mantendo. É por isso que a primeira coisa que eu faço, eu vou lá, separo o dízimo e já deposito para não ter problema, para não esquecer também, né? Porque eu tenho uma responsabilidade com cada um aqui. Tá? É isso, simplesmente isso. Infelizmente, tem igrejas que se dizem igrejas. Infelizmente, existem líderes religiosos, que se dizem líderes religiosos, que se dizem pastores, que estão se aproveitando, manipulando as pessoas, tomando para si algo que não são delas. Quem é o dono do ouro e da prata? Deus. Quem é o dono de todas as coisas? Quem é o Criador? É Deus. Então, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente fazendo com que a obra do Senhor possa avançar. Ele precisa da gente para isso? Não, muito menos da nossa oferta, porque Ele é dono de tudo. E quando Ele faz a coisa acontecer, vai acontecer de qualquer jeito, porque é da vontade dEle, entende? Mas que isso fique bem claro, existem sim igrejas que não são igrejas sérias, infelizmente, tá? E aqui eu posso falar, não estou falando com orgulho ou não é nada disso. Nós temos uma estrutura de transparência, onde tudo que é investido na igreja vai terminar em pessoas. Eu não estou falando isso para a gente ser orgulhoso, porque a gente não lida com o nosso dinheiro. A gente está lidando com o que é de Deus. Então, a nossa responsabilidade na mordomia é cuidar como se fosse nosso, mas sabendo que não é nosso. Entende? É como o mordomo do Batman. Sabe o mordomo do Batman? Ele não cuida das coisas do Batman, cuida da vida dele, tudo certinho, mas ele sabe que ele não é o dono. A mordomia cristã é a mesma coisa. A gente cuida com o nosso melhor. É por isso que a gente vem aqui, limpa direitinho. É por isso que a gente se preocupa, cuida de cada aparelho, de cada fio, investe com sabedoria, tenta o melhor preço, mas compra coisa de qualidade. Sabe por quê? Porque isso está atingindo pessoas. Ah, mas um cabo não faz a diferença. Tá, mas às vezes por causa de uma transmissão que a gente faz, uma pessoa entrega a vida para Jesus. Então a gente quer fazer o nosso melhor. É difícil? É difícil fazer um som bom, deixar o som bonitinho, né? No podcast a gente fica apanhando aqui. Mas a gente faz o nosso melhor. Entende? E a obra é Jesus que vai fazer, é o Espírito dele. Amém? Então que isso fique bem claro, tá, gente? É por isso que, por causa dessas e outras, que a gente não tem momento específico dentro do culto de oferta. Vocês separaram nisso? Muitas igrejas têm, tá? Eu não estou falando que é errado. Mas a gente está entendendo que, nos dias de hoje, a gente precisa evitar certos constrangimentos. A gente precisa evitar certas imagens erradas. Então, a gente não deixa, a gente deixa a caixinha lá atrás. E aí entra na onde eu quero chegar com esse texto. Por quê? Ninguém está vendo você colocar nada ali. Qual que era a situação? Nessa caixinha aqui, na época de Jesus, todos eles já nasciam com essa cultura. Eles eram ensinados desde crianças. Ó, vai lá, faz a sua oferta no templo e tal, tal. Então isso já era religioso e era cultural. Já era uma prática comum. Todos faziam, entende? E aí, quando Jesus chega, ele vem trazer uma ressignificação. O evangelho, a boa notícia, Jesus quando ele vem para a terra, ele vai ressignificando várias coisas. E nesse momento aqui ele está ressignificando o templo, a sinagoga. Ele não deixa de lado.
Ele não simplesmente passa por cima, mas ele vem ressignificar o ato da oferta. Entende? Mais do que tradição, mais do que cultura, existe algo por trás. Tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus, Ele é dono de todas as coisas. Isso eu já falei, e a gente sabe disso. Agora, Jesus ele vai explicar, Jesus ele vai ensinar como ele faz isso. Né? Ele observa um contraste, ele nem precisou criar. Ele observa um contraste que acontece naquela situação. E qual que é o contraste? Os ricos ofertavam em grandes quantidades. Entende? Chegava lá e dá aquela oferta impressionante. Eu estou deixando aqui o meu carro. Na época não era carro, né? Boi. Estou deixando meus bois aqui. Estou deixando aqui aquela minha propriedade que fica ali. Que era assim, né? Às vezes não era só moedas. E aí vai. Só que aí tem um contraste com a pequena oferta da viúva pobre. E aí dá muito contraste. Por quê? Ela ofertou 2 moedas de cobre. Tá? E aí eu fui buscar, pesquisar, quanto isso valeria se fosse em real. Né? Moedas de cobre de baixo valor. Entende? Na época ali, cobre, prata, ouro, entende? Cada metal tinha um valor. Né? Cobre era o mais barato naquela época, tá, gente? Hoje em dia o cobre também não está valendo bem, né? Mas, enfim. A palavra grega aqui é leptos, ou lepton. Tá? O que isso quer dizer? Equivale a uma parte de 128 de um denário. Então, você pega um denário, divide em 128, uma moeda dela era de 128. Que dá a estimativa de 1,17 centavos. R$1,17. Dificilmente a gente compra alguma coisa com R$1,17 nos dias de hoje. Logo, logo vai ser difícil até comprar uma bala. Pode ter certeza. Chiclete. Muito difícil. Então, 2 moedas, R$2,34. Foi a oferta da viúva. Mas, por que o dela teve mais valor do que todos os outros? Essa é a pergunta que fica. Né? Por que o dela teve? E Jesus explica. Ele ensina e ele mesmo explica. Por quê? Ela deu tudo que tinha. Ela deu tudo que tinha. Enquanto que os ricos, os outros que deram em grandes quantidades, o que eles fizeram? Eles davam o que sobravam. Entende? Essa é a diferença. Ela deu o que tinha. Eles davam o que sobrava. Aquilo que não é mais... Não, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, vou doar. Ah, isso aqui está sobrando, vou doar. Eu não sei se você já fez esse exercício. Toda vez que a gente vira o ano, ou muda de casa, acabei de mudar recentemente, a gente vai fazendo aquelas sacolas, porque a gente descobre que nós temos um monte de coisa que a gente nem usa. Mas a gente tem uma preocupação em não dar coisas que já estão inúteis. Porque muitas vezes a gente vai, gasta as coisas, depois quer doar. Ah, vai lá, vai ser bom. E ainda se sente bem com isso. Ah, doei. Né? Fiz uma boa ação com aquele sapato velho que eu nem consigo usar mais, está tudo furado. Gente, complicado, né? Você vai dar uma coisa que você nem usa mais. Não estou falando que não é que não usa, mas é inutilizável. Tá? É inutilizável. Isso é triste. Né? Isso é triste. Então, a gente procura fazer uma seleção antes. Pessoas que doam para a igreja, para a gente encaminhar para pessoas que precisam.
Às vezes não dá tempo, às vezes eu falo assim, ó, eu não vi o que tem na sacola, tá? Mas você pode fazer uma triagem. Mas aparece cada coisa, gente, que você fala, por que não jogou fora? Porque isso aqui não serve para ninguém. Entende? Então é bom fazer esse exercício. Mas a viúva fez muito mais do que isso. Você imagina que Leandro explicou muito bem o contexto das viúvas naquela época. Viúvas que eram pobres eram viúvas que ficaram viúvas, mas não tinham uma família para cuidar. Porque era a obrigação, era a lei. A família da viúva cuidar da viúva. E continua, na época de Jesus continuou. A gente observa lá em Atos que não estavam chegando comida na distribuição dos alimentos na igreja do Senhor. E aí os apóstolos levantam os diáconos para fazer a distribuição correta, para que eles pudessem se dedicar à oração e o estudo da palavra, e o ensino dos apóstolos. Não era isso? Ao ensino. E aí eles levantaram diáconos, pessoas tementes ao Senhor, para fazer a distribuição correta, para cuidar das viúvas que não tinham condições, que certamente que não tinham famílias. Perdeu o marido e não tinha família, para ter um cuidado. Então, se ela era uma viúva pobre, com certeza ela era uma dessas, que estava desamparada. E a situação de uma viúva desamparada naquela época não tem condições de ter um trabalho, não tem gente para ajudar. Mas mesmo assim, ela pega o que tinha e doa. Então aqui a gente começa a entrar no outro lado. Porque até então a gente estava falando do ato físico, estava falando ali dos valores, do preço, das moedas, né, da atitude. Mas agora começa a entender um pouquinho mais do que Jesus queria aprofundar e do que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos. Porque aqui não tem a ver simplesmente com dar mais ou dar menos. Aqui a gente está falando de uma entrega. E quando Jesus fala que ela deu muito mais, ela está falando, ela entregou tudo. Ela tinha fé? Com certeza. Porque entregar tudo que tem Deus, eu não tenho nada, mas eu estou deixando aqui, porque eu sei que o Senhor é o provedor. Porque eu sei que o Senhor é quem sustenta. Porque o Senhor é o autor da vida e o Senhor não desampara os órfãos e as viúvas, não desampara o necessitado. Então eu estou tendo aqui essa atitude de fé. E aí começa já para um outro lado. Está falando da parte espiritual. Outro ponto. Ela não tinha apego às coisas. Se você dá o que sobra, você tem apego. Entende? Você está apegado. Claro que aqui a gente não está falando de uma pessoa que tem o suficiente. Se você tem só o suficiente para suprir as necessidades, é uma outra coisa. Mas aqui a gente está falando de pessoas que eram ricas, que estavam dando ali o que sobrava. Entende? Eles estavam apegados. E aí a gente começa a identificar os deuses de hoje, que naquela época já eram os mesmos. A pessoa cobiçava, a pessoa queria ter, a pessoa queria reter, possuir. E diversas vezes Jesus ensina, cuidado, parábola do agricultor, né? Que junta ali nos seus celeiros, nos seus silos, montanhas e montanhas de sementes. Jesus fala, tolo, porque amanhã mesmo eu posso tomar a tua vida. O que serviu você juntar esses montes de silos e um monte de sementes? Não serviu de nada. É muito melhor você pegar isso daí e lançar. Entende? Jesus sempre vai para esse lado. Porque Jesus está falando do coração. Jesus está trabalhando no nível mais profundo. E o nível é o coração. Ele está ensinando sobre um desprendimento material. Ele está ensinando sobre generosidade. É sobre o coração. É sobre a verdade. É sobre agir com fé. É sobre dar valor e não preço.
Entende que para o próprio Deus, tanto faz se é 1 milhão ou se é um. Não importa, é tudo dele. Mas ele vê o coração. Agora, se é 1 milhão com o coração no lugar certo, vai agradar do mesmo jeito. Caim e Abel. Caim e Abel, os dois fizeram lá o sacrifício, né? Como oferta a Deus. Mas Deus só se agradou do Abel. Por quê? Porque é uma vida coerente. Abel, ele fez o sacrifício, mas ele vivia com o coração em Deus. Entende a diferença? Esse ato aqui, que muitas vezes, que com certeza é um sacrifício para a mulher, dar o que tinha, demonstra a fé que ela tinha. Demonstra o apego que ela tinha no Senhor. A dependência que ela tinha em Deus. Ela está falando, ó, eu não tenho mais nada, mas o que eu tenho é o Senhor. Me socorre, Deus. Isso mostra a entrega dela. Essa igreja aqui, eu digo agora, espaço físico, ela foi construída, ela foi reformada, e o dinheiro que foi investido aqui, tem muitas ofertas da viúva. Tem muitas pessoas que ofertaram de coração. E eu lembro que teve uma oferta. A gente tinha uma campanha aberta na denominação toda para a reforma desse prédio. Então, marquei o projetor, fez o projeto, fez a estimativa de custo, a gente lançou a meta. A primeira fase era 200 mil, por aí, né? Segunda fase, mais 80. Né? Lançamos a campanha para a denominação. Ia caindo ali, tal. E como eu ia acompanhando, né? Porque diversas vezes eu cheguei para o Marquinhos e falei, Marquinhos, tá precisando do quê? Ó, tá acabando. Tá acabando. Então, eu acompanhando a conta. Tá acabando, mas vamos lá, vamos pela fé. Nenhum momento faltou dinheiro para a gente comprar um parafuso, um saco de cimento, nada. Nunca faltou. E aí apareceu uma vez uma oferta, não vou falar a quantidade, um nome desconhecido. E na campanha você pode mandar o comprovante, que a gente vai dar o retorno, né? Era um site onde você colocava o valor e automaticamente já aparecia lá na meta, o alcançado e a meta, né? Então, você colocava R$10 a mais, R$10 já aparecia no alcançado, no objetivo. Mas essa pessoa, ela não se identificou, ela não falou de onde era, simplesmente ela depositou. Eu falei, nossa. Aí eu procurei no Face, né? Falei, acho que eu conheço, né? Pelo nome, assim. Não achei. E, enfim. E aí eu fui descobrir depois de um tempo que ela era de uma igreja, né? Da Holiness, se não me engano, de Itaquera. E eu descobri quem que era a pessoa. Ela não me conhece pessoalmente, eu também não a conheço pessoalmente. Mas me chamou a atenção. Porque o pastor dela falou, nossa, realmente foi uma oferta. Ela deu de coração. Entende? E aí não importa a quantidade. Mas isso me toca porque diversas vezes, quando a gente achava que o negócio ia parar, não parava. Porque Deus trabalha nos corações. Porque Deus, quando quer fazer a obra, Ele vai fazer de qualquer jeito. E isso eu estou falando de algo físico, porque é o nosso contraste aqui. Mas fora os milagres que aconteceram nas nossas vidas. Já é um milagre a gente ter vindo para cá. Eu não vou falar que o pessoal de São Paulo é doido, porque senão vai ficar feio. Mas eles têm fé. Entende? Não é para qualquer um viajar todo final de semana. O Leandro é a segunda vez que está aqui. Ontem ele veio, foi embora e está aqui de novo, servindo, tocando. Mas por quê? Não é porque eles acreditaram no Marcelo, não é porque eles acreditaram no projeto que a gente escreveu, mas eles acreditaram na obra do Senhor. Entende? E a obra está acontecendo. Então, de tudo isso, a gente tem que entender que o nosso coração é o que importa para Jesus.
aquilo que a gente faz, aquilo que a gente oferta, aquilo que a gente dá, precisa ser de coração. E eu costumo dizer, o pessoal fala, não, mas vamos fazer tal coisa, tal. Eu falo, não, mas vamos fazer com excelência, né? Excelência não é sair perfeito. Muito pelo contrário. Excelência é fazer tudo que a gente pode fazer, o nosso melhor. Entende? E a mesma coisa, esse coração que Deus quer, esse coração que Jesus ficou ali, olhando, observando, e depois chama os discípulos para ensinar. Quando ele chama os discípulos para ensinar, ele está falando assim para os discípulos, o que eu quero é que vocês entreguem tudo. Entreguem tudo. E eu não sei se algo te prende para você entregar tudo. Uma vez eu fiz essa oração para Deus, quando eu entendi o que era entregar tudo. Porque até então eu entregava as coisas básicas da vida. Mas quando eu entendi que tudo era tudo, aí eu percebi que eu tinha muitas coisas ainda que eu precisava entregar para Deus. Vamos fechar os nossos olhos, quero fazer uma oração. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. O entregar tudo, ele é entregar mágoas, entregar tristezas, passado, entregar traumas, é entregar rancores, é entregar injustiças. Também é entregar aquilo que você fez, aquilo que você errou, magoou alguém, pecou contra alguém. Entregar tudo a Deus é deixar Ele governar a sua vida por completo. Seja nos relacionamentos, seja nas finanças, seja na profissão, seja nos estudos, seja no seu corpo físico, seja na alma, no espírito. Seja passado, presente ou futuro. É tudo que Ele quer. Porque Jesus, com graça e misericórdia, com amor, Ele nos alcança. E Ele nos dá vida. Ele nos dá vida em abundância, Ele nos dá esperança, Ele nos enche de satisfação e de alegria verdadeira. Alegria que não vai embora, que não é momentânea. Se você tem algo que você sente que ainda está travando a sua vida, entrega na mão do Senhor. Se você precisa perdoar, se você precisa pedir perdão, entregue ao Senhor. E o meu desejo essa noite é o que eu tenho buscado do Senhor, é que dentro do meu coração, Jesus possa observar a minha vida, o ato de oferta minha, não só literalmente, mas ofertar a minha vida, o entregar tudo. Ele possa encontrar esse coração que entrega de verdade. Com fé. A gente precisa acreditar que quando a gente está entregando a nossa vida para o Senhor, pela fé, Jesus vai transformar a nossa vida e que assim a gente vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade dEle. Senhor, dá-nos um coração como dessa viúva, que age por fé, que age por amor ao Senhor, que entrega, que contribui, Senhor, com tudo que tem. O Senhor é dono de tudo, Deus, mas o que o Senhor quer é nosso coração. O que o Senhor quer é a nossa entrega. Quem somos nós, Deus, para, de uma forma física, uma forma em dinheiro, querer dar alguma coisa para o Senhor? Mas nós queremos não só nessa parte, mas tudo, Deus. Os nossos sentimentos, aquilo que a gente pensa, aquilo que muitas vezes tem tirado o nosso foco das coisas que importam.
Porque nós sabemos que o que importa são os relacionamentos, as nossas relações com o nosso marido, com nossa esposa, relações com os nossos filhos, relações com os nossos pais, a nossa mãe, nosso pai, os nossos irmãos, relações com nossos irmãos em Cristo. E até mesmo as relações profissionais do dia a dia. É o que importa, Senhor. Nos dá esse coração desprendido, um coração que prefere arriscar em fé, sabendo que o Senhor é o provedor, sabendo que o Senhor não desampara, sabendo que a nossa fé cresce gradativamente, de glória em glória, todos os dias, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E nós estamos aqui por causa da sua graça, Senhor. Nos fortalece, Deus. E nos ajuda, Deus, a, dentro desse contraste, dos corações que não entregam o que sobra e do coração que entrega tudo que tem. Nós queremos estar com o coração que entrega tudo que tem. Não deixa, Senhor, as coisas que no dia a dia tem desfocado, Senhor, no nosso coração do lugar. Tomar lugar, virar um Deus na nossa vida. Mas que a gente possa ter o foco em Jesus, no Senhor. É assim que nós pedimos, Deus, e oramos em nome de Jesus.